Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui para falar agora um pouco da parte terapêutica, né? A questão dos florais, e egrégora, né? Claro que a gente também pode ainda aproveitar e falar de outros elementos, mas aqui vamos usar um pouco a bola da vez, enfim, esse momento da conexão com os florais, né? Porque assim, quando a gente fala de egrégora, a gente sempre está falando do aspecto da consciência em termos de proteção, em termos de grupo, em termos, né, também, sobretudo, do sentimento de pertencimento, né, porque a egrégora mexe muito com esse aspecto, né, da necessidade da natureza humana. Então, o que ocorre? A gente tem uma série de florais, olha, talvez a gente pudesse dizer que todos os florais, pensando aqui no sistema de Saint-Germain, em algum nível vão trabalhar as questões ligadas à egrégora, né? E aí quando se pergunta, tá, mas eu vou tomar floral para pertencer a alguma egrégora? Não, não. Pelo contrário, a ideia, né, o princípio, o pensamento de se tomar floral como base de tratamento, porque a gente também tem que ter o seguinte entendimento, né? Floral e outros elementos, né? Também serve para aromaterapia, isso também serve para as questões, enfim, de alguns processos de meditação, projeção mental, alguns processos de oração, inclusive, enfim, né? Os decretos e por aí vai, né? Mas vamos lá, falando aqui, primeiro, né, essa questão do pertencimento. Quando a gente pensa em termos de pertencer a uma egrégora, isso, sobretudo, nos dá a condição de estarmos protegidos, né? Só que toda proteção, ela também é um tipo de prisão. E quando a gente pensa em termos de experiência humana, estar aqui humanamente, estar nesta realidade, envolve, sobretudo, passar por experiências, mas não pertencermos a estas experiências. A grande questão aqui é que, devido ao coeficiente emocional do planeta Terra, devido às carências afetivas humanas, devido, enfim, a toda uma cerne, né, conjunto de circunstâncias, aspectos e também manipulações que nós sofremos, né, que o ser humano sofre, fica muito convidativo pertencer a uma egrégora. Yoká, né, até a Yoká. O que eu questiono, né, o que a gente traz como questionamento é até onde pertencer a uma egrégora, né? Por quanto tempo, por quantas vidas, né? E aí uma das coisas que a gente traz com isso é também estar dentro de uma egrégora é muito convidativo, pois, via de regra, estar dentro de um grupo significa aprender, né? Também algo também vem com esse sentido de fazer parte de uma egrégora, é ter este vínculo de aprendizado, este vínculo de um nível de saber. Então, o que ocorre é, primeiro, trazer a consciência de será que o que eu estou vivendo, será que o que eu estou experienciando, será que o que eu estou experimentando dentro de uma egrégora está de acordo com o meu plano de alma, está de acordo com aquilo que eu me propus
a viver e como eu me propus a estar no planeta Terra. Então, se esse é o seu caso, provavelmente ao tomar uma sequência de florais, você vai trazer, né, você vai manifestar no seu íntimo, né, primeiro, talvez, uma necessidade de observação. Depois, num outro nível, uma percepção, né, de que você talvez já tenha assimilado e aprendido o que você precisava aprender com um determinado grupo, com determinada egrégora. E num outro nível ainda, muito possivelmente, talvez você manifeste um nível de desapego, e depois desse desapego, realmente uma necessidade de libertação, né? Uma necessidade de autoliberação, né? E até mesmo uma limpeza, uma dissolução, às vezes, dos sentimentos de dívida. Quando a gente faz parte de uma egrégora, muitas vezes a gente acaba tendo também um sentido de dívida, né? E ao ter esse sentido, esse sentimento de dívida pela proteção que a gente recebe, isso se torna, de certa forma, uma armadilha. Por quê? Porque quanto mais tempo você está dentro de um grupo, mais protegido, mais protegida você é por este grupo, por essa egrégora, e até aí ok. Só que o sentimento, muitas vezes, de pertencimento, né, acaba nos impondo que pertencer a um grupo também significa que, à medida que eu recebo algo, eu preciso doar, eu preciso dar, eu preciso estar à disposição. E essa é uma grande armadilha do processo, né, das egrégoras. E quando a gente fala de egrégora, de novo, religião, mesmo time de futebol, partido político, às vezes, né, também os grupos de estudo, e mesmo as escolas herméticas, por que não? Né? E cada um com seus adágios, cada um, e assim como outras, né, outros grupos em outro viés. Então, o que acontece? Trabalhar esse processo tem estágios. Se a gente pensar em dividir isso em 4 ou 5 estágios, a gente pode dizer que, terapeuticamente, o primeiro aspecto realmente a ser trabalhado é essa percepção da alma, essa percepção da consciência e do ego, da persona, de a gente trazer uma pergunta muito simples, né? E aí vocês podem, inclusive, meditar sobre isso, que é, o que eu estou fazendo aqui? Né? Pelo menos quando eu digo aqui, é aqui neste grupo. O que eu estou fazendo nesta egrégora? Né? O que realmente acontece comigo ao estar dentro desse grupo? E podem vir inúmeras sensações, né? Provavelmente vão vir, inclusive, sensações muito boas. E aí vão vir, talvez, sensações de dúvida, ou pelo menos, talvez, de indiferença, e talvez não tenha exatamente uma sensação definida. Então, a primeira coisa que a gente tenta explicar é: você tem uma conexão com o seu eu superior? Você tem uma conexão de alma? Você já sentiu, de alguma forma, o que a gente chama de leitura de campo, percepção do campo sutil, ou do campo morfogenético, né? E até uma outra coisa que a gente pode ponderar, né? O ser humano, né, falando nessa coisa de grupo, de pertencimento de grupo, né?
instintivamente, é sempre muito mais fácil sobrevivermos em grupo, né? Se a gente pensar lá, desde o homem das cavernas, né? Possivelmente, e os primatas, né? Pensando que o ser humano vem, né? Tem essa ligação com os primatas, né? Com os macacos, o que que acontece? Viver em grupo, viver em bando, né? E seguir um líder, né? Sempre parece, né? E o líder, né? É de duas uma, né? Falando aqui instintivamente, ou é a figura que é a mais forte e é a que vai representar o grupo, ou é a que é a mais inteligente, a que supostamente tem mais cultura, mais conhecimento. Então, quando a gente fala de liderança, né, de grupo, esse sentimento de que, ou percepção de que seguir alguém envolve ter uma referência. Só que o que que acontece? De novo, a pergunta: o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo neste grupo, nesta egrégora? E quando você se dá por conta de que uh, fazer parte disso, fazer parte de um grupo, envolve muitas vezes você não pensar, você às vezes inclusive não sentir, você não se permitir experienciar a sua própria percepção. Então, a gente também pode dizer que a função de estar dentro de um grupo, a função de pertencer a uma egrégora, envolve exatamente esse tempo de passar por essa experiência. Inclusive, alguns de nós, né, alguns aspas, muitos, né, de nós, têm a função de mergulhar dentro de uma egrégora, experienciar um determinado arcabouço de conhecimento e experiências, e, inclusive, passar pela experiência de se rebelar contra a egrégora, ou egrégoras às quais a gente habita. Ou, às vezes, simplesmente passar pelo processo de, opa, fui lá, aprendi algo, sei lá, vou dar um exemplo bem besta, né? Aprendi aqui a fazer conexão com os anjos por meio dos meus cristais, né? E isso é um ensinamento que tem lá na egrégora XYZ. Ótimo, mas quem disse que depois você tem que aprender a fazer a conexão com os cristais e as pedras, com os cristais e as árvores, com os cristais e, e, e a cruz, com os cristais e a espada, com os cristais e o escudo, com os cristais e, sei lá, os seres do fogo, da água, do mar, do X, Y, Z? Não, de repente pode ser que o teu processo de alma talvez se limite, se proponha apenas a aprender aquela conexão e passar por aquele processo de conexão, talvez só com os cristais. Né? Estou dando aqui um exemplo bem estapafúrdio, né? Mas só para a gente citar aqui uma possibilidade. E aí, o que acontece? O que ocorre? Imagina se você, às vezes, tem lá um processo para ficar, talvez, 6 meses, 1 ano dentro de uma egrégora, e, de repente, você fica 3, 4, 5, 10 anos, talvez uma encarnação. E aí tem todo um processo, tem toda uma dinâmica, né, da gente reconhecer o tempo da consciência. Então, a gente pode dizer que o tempo, né, o período de se estar dentro de uma egrégora é o tempo necessário para que a alma reconheça que houve uma experiência, se aprendeu alguma coisa, e essa experiência foi registrada, né? E a partir daí estamos livres, libertos, para interagir com outras experiências. E possivelmente
as pessoas vão perguntar, né, você talvez aí do outro lado pergunte, mas de repente, se eu tenho uma programação, uma percepção de que eu devo pertencer a um único grupo durante uma vida inteira, ah, mesmo por estar dentro de um grupo por uma vida inteira, isso também significa uma decisão, né? O quanto tudo que você aprende, ou quanto a maior parte do que você aprende, e como você aprende, depende da permissão ou da aceitação deste grupo. Então, veja, né? Pode ser que no teu processo de alma, no teu, vamos dizer, contrato encarnacional, você tem uma função de estar aqui e pertencer numa vida inteira a uma única, né, um único grupo. Pode acontecer, né? A um único grupo religioso, ou um único partido político, ou um único grupo XYZ, sei lá qual, né? Enfim, um grupo de trabalho, de estudos, que seja. Mas o quanto pertencer, né, a este grupo tem um processo de fato que corresponde a mais do que a proteção, mais do que o pertencimento, corresponde à sensação, ao sentimento de estar evoluindo, de estar avançando, de estar experienciando verdadeiramente, e não dependente da guiança de um líder, não dependente da guiança, né, de uma líder, né, de uma pessoa em específico.